Beyblade Metal Fight não foi bom, ele apenas foi nostálgico. Eu sei, tem muita gente que vai me odiar por conta dessa intro, tem muita gente que já vai chegar aqui criticando, mas se você ficar até o final do vídeo e você prestar atenção no que eu tô dizendo, você vai parar pra perceber que também, Beyblade Metal Fight, por mais que foi bom, ele teve muito erro. E quando eu falo erro, galera, eu falo na questão de construção da história, o marketing por trás dos jogos, o marketing por trás dos produtos e tudo isso englobado. Até mesmo porque Beyblade Metal Fight não foi somente um anime, não foi somente uns brinquedos, não foi somente ali uma geração de uma ideia. Foi também uma coisa que foi muito importante pra todo mundo, porque na nossa infância, chegando do colégio ali, ou levantando cedo num dia que era feriado pra você assistir Beyblade na televisão fechada, era uma coisa, galera, que na época de televisão a cabo, cara, chamava a atenção de todo mundo. Você assistir Beyblade pelo Disney XD, cara, aquilo ali era uma loucura. Porém, é exatamente esse detalhe da infância que nos cega de uma coisa que é preocupante em Beyblade: a falta de conteúdo, porcaria da adaptação e principalmente decisões erradas. Aqui no canal, galera, eu trago muito conteúdo sobre Beyblade porque é um dos poucos animes que você não tem uma exploração como eu trago aqui no canal. A gente tem outros canais como o Daniel Leite ali, o Luckzen, que trazem sobre Ben 10. A gente tem ali alguns canais que trazem sobre Naruto, que nem o Mano Senin, o Konoha Chronicles. A gente tem outros canais que abordam de uma forma mais generalizada. Só que em Beyblade, até hoje no Brasil, pelo menos eu não vi um canal que abordasse Beyblade da forma que eu trago. E depois de produzir muitos vídeos sobre Beyblade, galera, sempre evoluindo na questão da informação, eu notei uma coisa: quando eu parei de assistir Beyblade com um olhar de nostalgia, o olhar de criança, eu comecei a olhar com um olhar mais ali focado na questão de percepção, pra poder trazer os vídeos, trazer os embasamentos, trazer as coisas que vocês veem. Eu comecei a notar um detalhe que ele é muito revoltante. Beyblade Metal Fight é uma ideologia do universo de Beyblade que precisaria de uma expansão muito maior. Precisaria de uma expansão da mesma forma que a gente teve em Bakugan, que teve, eu acho que, o Guerreiros da Batalha, Nova Vestroia, Invasores Gandenianos e eu acho que Ímpeto de Mectanium, que é uma quarta temporada. Eu não lembro se ele teve apenas 4 ou 5 temporadas, mas Bakugan expandiu as temporadas, por mais que não teve necessidade, isso daí a gente sabe, e era exatamente o que a gente precisava em Beyblade, porque apenas 3 temporadas, sendo ela Metal Fusion, Metal Masters e Metal Fury, não foi suficiente. 45 capítulos no mangá não foi o suficiente. Takafumi, a Hasbro e a Takara lançaram tanta coisa no mangá, tanta coisa no anime, que não conseguiram dar uma dissertação. O que é a dissertação? É você ter uma resolução daquilo ali. É como eu chegar pra vocês e falar bem assim: galera, eu tenho aqui uma carteira, pronto, e acabou. Só que beleza, o que tem dentro dessa carteira? Aí sim a gente vai dissertar o que tem dentro dela. Tem meus documentos, tem algumas notas de dinheiro, tem os meus cartões. É isso que é a gente dissertar um assunto. O que em Beyblade quase nunca foi feito. Em poucos momentos a gente teve uma exploração do assunto onde tivesse um começo, um meio e um final. Beyblade Metal Fusion é a única temporada que traz essa sensação de algo completo, que você tem o começo, você tem o meio e você tem o final. Uma quarta temporada para você poder conseguir finalizar a história de Beyblade, por mais que fosse uma temporada puramente de filler para você explicar o antes, o durante e o depois, por exemplo, que nem história do irmão do Kyoya, sobre o L Drago Guardian, que os dois são exclusivos do mangá, você explicar muita coisa que você viu no anime e no mangá que não tem explicação. Seria interessante você ter uma quarta, uma quinta temporada, quantas temporadas fossem necessárias para poder encerrar ali a questão do que você tá vendo. Agora, galera, quando a gente fala a questão de realmente eles fizeram isso, não fizeram. Eles queriam vender o produto, queriam fazer um anime rápido para ser um audiovisual muito bom e ainda assim, pô, acabou aqui, vamos encerrar. Beyblade, ele trabalha sobre uma questão que ela é muito mais diretiva. Eles pegam a ideia principal que sempre vai surgir no mangá ou nos livros, faz um audiovisual que é o anime, o filme ou uma série e vendem os produtos. Acabou. Deu resultado, deu resultado, vamos partir pra próxima. Eles não procuram expandir, por exemplo, que nem foi Naruto, que nem foi Dragon Ball, que teve o começo, meio e final da maior parte das histórias, da maior parte dos arcos. E é exatamente aí que eu quero chegar. Quando a gente tem a questão da exploração da história, você tem novos personagens, você tem muitas explicações, você tem histórias que podem ser mais adaptadas. Por exemplo, no mangá, a gente tem o Helios batalhando contra o Hyuga, a gente tem a história, um pedacinho da história do Clã
Dragão que o Ryuto conta. A gente tem ali o L-Drago Guardian que a gente acaba vendo. Tudo coisa que é exclusiva do mangá. Coisas que se tivessem sido implementadas no anime, serviria muito tranquilamente pra uma quarta temporada e uma temporada final. Coisa que a gente não chegou a ver. No mangá, o Hyuga, ele não acaba morrendo pro Rago. Já no anime, o Hyuga acaba morrendo. Por que que ele morreu então? Porque o anime, ele veio depois do mangá. Então chegou um determinado momento ali no anime que eles pegaram e falaram, olha, a gente precisa encerrar porque, cara, isso aqui já tá rendendo muito, a gente já tá na transição ali de geração, então tem que acabar. E foi exatamente o que fizeram. A saga Metal Fight, ela traz ali uma questão que não somente é a nostalgia, mas também muito aquela questão da física. Porque Beyblade Metal Fight, se não me falho a memória, é a única temporada que de fato atribui a física real do mundo humano nos Beyblades. Bakuten Shoot, que como foi a primeira temporada do Beyblade clássico, não aplica tanto, é mais a fantasia. E Beyblade Zero G, Burst e Beyblade X é puramente pra questão de brinquedos. Beyblade Metal Fight atribui a física em cada detalhe. Se você notar, desde o começo de Metal Fusion até o final de Metal Fury, a maior parte de algumas coisas ali você vê que de fato tem a física sendo aplicada. Por exemplo, o Thermal Pisces que eu produzi no vídeo passado, explicando a questão da roda de fusão thermal, como que funcionava, né, o fato do Thermal Pisces levitar, a questão do Adskerbex conseguir fazer aquele círculo de fogo no estádio, que é a questão da atração da fricção, a questão do Phantom Orion ter o rolamento livre, né, que diminui a questão do atrito. Tudo isso é questão de física e são elementos que são muito complicados de você dissertar, coisa que você precisaria de uma coisa muito bem amarrada para ter aquela sensação de você olhar e falar, olha, eu tô grato com isso, isso daqui foi uma coisa que foi bem concluída. Mas claro, galera, isso é uma opinião depois de eu ter assistido Beyblade Metal Fight mais de 20 vezes, ter assistido Beyblade Metal Fight mais de 5 vezes com um olhar profissional, com um olhar mais crítico, porque são detalhes, galera, que tiram aquela máscara da nostalgia da infância e coloca de fato você vendo como de fato é. Beyblade Metal Fight não foi feito pra poder ter ali 151 episódios no anime. Beyblade Metal Fight não foi feito pra ter 45 capítulos no mangá. Ele foi feito pra ser muito maior. A gente vê que de fato, cara, tem muita ponta solta, tem muito detalhe que precisaria ser amarrado e a gente não vê, entendeu? Eu gosto muito de Beyblade, eu amo. Cara, se eu não gostasse de Beyblade, eu não estaria trazendo conteúdo no canal. Mas uma realidade que a maior parte das pessoas não aceitam é que Beyblade Metal Fight, ele foi apenas nostálgico. Porque ser bom, você ter um desenvolvimento bacana, aquela coisa que você tem um começo, meio e fim bem amarrados, não tem. Porque logo no começo de Beyblade Metal Fusion, você tem ali a explicação de como que o Shinka chegou naquele momento. Mas você não tem, digamos assim, uma explicação do background por trás da história de cada Blader. Por exemplo, o Kyoya, ele tem um irmão, que nem eu falei. O Benkei, ele era muito diferente. Cara, seria interessante a gente ter visto isso. Coisa que não foi. Exatamente porque a Takara e a Hasbro, como eram, digamos assim, as maiores patrocinadoras de Beyblade Metal Fight, não deixaram, né, não colocaram aquele aval de ser uma coisa maior. A Hasbro, a Mattel, a Takara Tomy, todas essas empresas que produzem produtos, sempre querem estar trocando por novidades pra poder fazer a galera comprar, pra fazer a galera ali, tipo, olha, a gente tem produto novo, tem nova temporada de Beyblade, Bakugan, de Barbie, da PQP que for, a gente tá aqui. Eles sempre querem estar trazendo inovação, porque esse nunca foi o foco, de fato, deles explicarem uma história. O Bakugan clássico que a gente conhece se encerrou e lançaram o Bakugan Battle Planet, o que foi, muita gente considera que foi uma temporada boa, mas eu não considero. Aconteceu a mesma coisa com o Ben 10 Reboot. A gente teve muitos desenhos, eu ia falar anime, mas a gente teve muitos desenhos barra anime que foram feitos um retcon, foi feito tudo do zero pra atrair a nova criançada. Só que a maior parte desses reboot, eles acabam falhando. Galera, Beyblade Burst, Zero G e Beyblade X, muita gente não gosta. Bakugan Battle Planet, muita gente não gosta. Até mesmo, cara, tem desenhos ali como o Ben 10 que muita gente não gosta, porque ainda tá preso naquela sensação de que o anime ou o desenho, enfim, acabou ali. E de fato, quando você para pra assistir, você percebe, cara, acabou. Por mais que Ben 10 também não seja a porra de um exemplo, né, que a gente sabe que Ben 10 tem muito mais furo que Beyblade, mas acabou. Beyblade já não é assim. Beyblade tem muito furo, muita ponta solta, muita história que não foi adaptada, que poderia ter sido melhor implementada. E se isso tivesse sido feito desde o começo, desde as primeiras versões, a gente teria uma coisa muito diferente. É exatamente por isso, galera, que eu sempre falo nos meus vídeos. É uma opinião pessoal minha. Você tem a opinião livre pra você deixar aqui nos comentários. Você tem a tua total liberdade pra você discutir sobre isso. Mas apenas eu peço que você mantenha o respeito aqui no campo dos comentários. Até mesmo, galera, porque o intuito do canal não é ficar causando treta, não é ficar falando que foi uma merda e tudo mais. Mais uma vez, se eu achasse que Beyblade é uma merda, que Beyblade é ruim, eu não estaria trazendo tanto vídeo aqui no canal, eu não teria começado essa parte de Beyblade, eu teria continuado em outras coisas, teria ido pro comunzão que é Naruto, que é Ben 10, eu não teria explorado tudo isso. Mas por que
que eu fui pra Beyblade? Porque é uma coisa que eu amo de coração, uma coisa que teve presente na minha infância, na minha adolescência e hoje na minha vida adulta, e é uma coisa que eu sinto que faltou exploração. Exatamente, a falta de exploração trouxe um canal como esse que trata do conteúdo de Beyblade Metal Fight. E se você tem uma opinião diferente, galera, não tem problema, deixa aqui no campo dos comentários, apenas eu peço que você mantenha o respeito, né, sem tanto xingamento, sem tanta palavra ofensiva, porque eu tô trazendo aqui pra vocês nesse vídeo um bate-papo saudável, uma coisa que eu tô dando a liberdade de todo mundo ter a sua opinião. Então só mantenha o respeito, cara, que tá tudo jóia, toda opinião, ela é válida, até mesmo porque a comunidade de Beyblade Metal Fight continua viva em cada um de vocês. Então é isso daí, moçada. Se você gostou do vídeo, cara, deixa seu like. Se você tá pelo celular, cara, aproveita pra hypar com os pontos gratuitos que o YouTube dá, porque você me ajuda muito mais. Se você não quer compartilhar o vídeo, não tem problema. Você hypando o canal, se você tiver os pontos aí, você já ajuda o canal da mesma forma com compartilhamento. Mas claro, se você quiser compartilhar o vídeo e hypar o canal, você ajuda muito mais. Muito obrigado a todos vocês, se inscreve no canal, deixa o like e hypa o vídeo se puder, e é isso daí. Meu nome é André, fiquem bem e